esse momento de dedicação, para ouvir mais a Tua palavra, para ouvir, Senhor, o que Tu tens para nós nessa noite, Senhor. Usa o seminarista Hugo e coloque, Senhor, na boca dele somente aquilo que Tu tens para o Teu povo, somente as verdades, que ele possa falar, Senhor, somente a Tua palavra, a Tua doce e verdadeira palavra. Que Tu possa, Senhor, estar abençoando ele, possa estar abençoando os seus estudos e o seu ministério, Senhor. Que ele possa estar sendo utilizado como um profeta, como um vaso de honra para proclamar as verdades da Tua salvação. E é isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. As crianças até 10 anos vão ter um trabalho especial com os professores lá atrás, então vocês podem seguir os professores. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Deus seja com cada um de nós essa noite. Meus irmãos, estou muito feliz de novamente estar aqui com cada um de vocês. Acredito que a maioria me conhece, já estive aqui outras vezes. Meu nome é Hugo, eu sou seminarista, já estou ali terminando o seminário, estou agora no 4º ano e meio, ali na etapa final dessa grande jornada. Eu tenho sido tremendamente edificado por Deus ali naquela instituição, Seminário Cristão Evangélico do Norte, excelentes professores. Também já passei aí um período aí estudando juntamente com o professor Emílio, no curso Proclamação da Verdade. E queria mais uma vez externar a minha felicidade de estar aqui. É sempre uma honra estar junto com os irmãos. Trago um abraço da minha igreja, sintam-se abraçados pela Igreja Batista Getsemane, da qual faço parte, que fica ali na Coab, ali da pessoa ali do pastor Marques. Então sintam-se abraçados. Meus irmãos, eu queria então aproveitar essa oportunidade para convidá-los ali no dia 27 de abril, caso não choque com nenhuma programação aqui dos irmãos, a estarem presentes ali conosco na Igreja Batista Getsemane. Iremos ter o primeiro café teológico, nesse dia 27 de abril, com o tema Cosmovisão Cristã. Estarão presentes ali conosco os pastores Mário Rubens, que é o reitor ali do Seminário Cristão Evangélico do Norte, e também o pastor Frank Sobral. Esse será o nosso primeiro café teológico do ano de 2019. Teremos o segundo café teológico. Ainda não temos uma data definida, mas o tema será política. E os possíveis preletores serão o pastor Alain René, da Igreja Presbiteriana ali do Cruzeiro do Enil, e talvez teremos conosco o irmão Cauê, da Congregação Presbiteriana da Coama. Então os irmãos já sintam-se convidados para estar ali conosco. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir que Deus possa estar abençoando esta palavra que nós já iremos aqui expor, que é o texto aqui de Marcos. Os irmãos já podem até se preparar se quiserem. Marcos capítulo 10, nós iremos estar expondo os versículos 46 a 52. É um texto muito conhecido e de extrema importância para as nossas vidas. Então vamos orar e pedir que Deus abençoe então a sua palavra. Oremos. Pai bendito, no nome de Jesus Cristo, pedimos agora, ó Deus, que o Senhor prepare os nossos corações, para que a Tua palavra, Senhor Deus, possa entrar em nossos corações para dar o seu devido fruto. Ó Deus, todo embaraço, Senhor Deus, todo atrapalho, seja repreendido, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que nossas mentes sejam cativas a Ti, Senhor Deus, e que Tu sejas entronizado em nosso meio, Pai. Toma, Senhor Deus, em Tuas mãos a minha pessoa como instrumento, Senhor Deus, e faça a separação de luz e trevas, para que somente aquilo que vier dos altos céus venha a ser exposto essa noite, Pai. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem
misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tendes bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. Imediatamente ele tomou o seu caminho e seguia a Jesus por onde quer que ele ia. Meus irmãos, é interessante nós lembrarmos, que o Evangelho de Marcos se divide em duas grandes metades, em duas grandes partes. A primeira diz respeito ao ministério de Jesus na Galileia, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 26. Vai trabalhar essa perspectiva ali, todo esse ministério de Jesus na Galileia. E a segunda metade vai tratar da jornada de Jerusalém, de Jesus para a cidade de Jerusalém e a sua paixão ali. A gente vai ver isso nos versos 27 do capítulo 8 até o versículo 16, até o capítulo 16, versículo 8. Essa estrutura maior, ela tem um propósito de apresentar a Jesus Cristo como o Filho de Deus, como Cristo, o Filho de Deus. A gente vai perceber isso claramente quando a gente começa a nossa leitura lá no capítulo 1, versículo 1, onde está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E lá no começo da segunda metade, iremos ver também uma confissão do apóstolo Pedro, que diz: tu és o Cristo. Quando nós então caminhamos ali para a segunda parte, finalzinho dessa segunda parte, nós iremos ter ali um testemunho do centurião acerca de Cristo, que está ali crucificado. E ele declara: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Além desse objetivo principal de apontar Jesus como o Filho de Deus, Marcos apresenta outros temas importantes, como a autoridade do rei. A gente percebe isso claramente, A gente vai ver a autoridade do rei para chamar os seus súditos, os seus discípulos. A gente vai ver também essa autoridade em relação às consequências da queda, que são as enfermidades. A gente estuda ali a sogra de Pedro. A gente vai ver a autoridade de Jesus para ensinar, para expulsar demônios. A gente vai ver essa autoridade de Jesus, inclusive, sobre a própria natureza e os fenômenos da natureza. Jesus repreende uma tempestade, anda sobre o mar. A gente vê a autoridade do nosso rei, o rei Jesus Cristo. Meus irmãos, da mesma forma também iremos perceber no Evangelho de Marcos outros temas também importantes, que é, por exemplo, o tema do discipulado e da fé. São temas que nós iremos observar no decorrer de toda a sua narrativa. O texto de Marcos 10, 46 a 52, que nós acabamos de ler, encontra-se nesse contexto da segunda metade da jornada de Jesus até Jerusalém. O foco de Jesus era a cruz e ele estava preocupado ali em transmitir acerca do discipulado aos seus discípulos. Por isso ele repete mais de uma vez da necessidade que havia de ele ser morto. Ele seria entregue para ser crucificado ali pelos principais ali do povo. Então, meus irmãos, é importante observarmos também que, diferente daquele cego ali do capítulo 8, versículo 26, aquele cego que via os homens andando como árvores, que precisou ali de um toque, de uma renovação do seu contato com o Senhor, ou seja, a princípio ele não tinha um discernimento, não conseguia perceber se o que estava diante dele era um homem ou uma árvore. Diferente desse cego lá que nós acabamos de descrever, o cego Bartimeu tem um discernimento extraordinário e uma tendência fortíssima ao discipulado. Ele se prontifica e segue ao Senhor Jesus Cristo. Interessante aqui que a gente vai observar nessa narrativa, algumas verdades. Algumas verdades vão se destacar aqui nesse texto, e a primeira delas a gente vai observar muito bem em dois versículos, versículo 48 e versículo 52. Esses dois versículos, eles trazem à tona o ápice dessa narrativa, o ponto central, a verdade central, que é Jesus como rei. Jesus é o rei prometido que conduz os seus discípulos ao reino de Deus por meio da fé. Essa é a verdade central que nós iremos observar nestes versículos. Outra verdade aqui que aparece
aparece também é que os discípulos do rei são conduzidos ao reino por meio da sua graça. Versos 47, 48, parte B, nos traz esse entendimento. Uma outra verdade também bastante importante é que os discípulos do rei, eles fortalecem a sua fé por meio da perseverança. E por fim, uma outra verdade que vai se destacar é que os discípulos do rei estão dispostos a segui-lo. Então assim nós conseguimos extrair as principais verdades dessa narrativa, dessa cena, e nós iremos agora trabalhar cada uma delas, começando com essa verdade principal. Jesus é o rei prometido que conduz os seus discípulos ao reino de Deus por meio da fé. Bartimeu, que significa filho de Timeu, era um mendigo cego à beira do caminho, alguém à margem da sociedade. Ele possuía algo extraordinário que não fora encontrado inicialmente naquele século que nós descrevemos no capítulo 8, e nem em nenhum outro discípulo até então, com exceção do apóstolo Pedro, que declara que Jesus é o Cristo. Em outras palavras, mesmo sem a visão, Bartimeu tinha mais discernimento do que toda aquela multidão que seguia Jesus, pois ao ouvir que Jesus o Nazareno, ou seja, Jesus, alguém da cidade de Nazaré, ele começa então a perceber que essa pessoa não é apenas um filho de carpinteiro. Ele começa então a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que filho de Davi era uma referência à promessa de 2 Samuel 7, 11 a 14, de que Deus levaria um descendente de Davi, certo? Levantaria um descendente de Davi e firmaria o seu trono para todo sempre. Essa era a promessa ali de 2 Samuel 7, 11 a 14. Os israelitas esperavam o descendente de Davi como o Messias prometido, aquele prometido ali pelos profetas, certo? Do Antigo Testamento, cujo seu reino não teria fim. O rei escolhido por Deus, chamado Filho de Deus, o Filho de Davi, ele reinaria para todo sempre. O próprio Jesus vai apresentar esse Filho de Davi como alguém divino, lá em Marcos, capítulo 12, versos 35 a 37, um pouquinho ali na frente. Em outras palavras, para Bartimeu, Jesus não era uma pessoa comum, um simples filho de carpinteiro, alguém de uma cidade pobre como Nazaré, de forma alguma. Muito menos ele pensava em Jesus como algum dos profetas do Antigo Testamento, alguém ali do porte de Elias, do porte de Moisés. Não, ele não via Jesus dessa forma, ele via Jesus como algo ainda maior. Ele via Jesus como o Filho de Deus. Era assim que ele via a Jesus, como Filho do Deus vivo. Bartimeu, por sua limitação física, nunca havia visto os milagres de Jesus, nem ouvido os seus ensinamentos. Aliás, ele não tinha visto os milagres, mas já tinha ouvido falar acerca dele e de seus ensinamentos. O Evangelho havia entrado em seu coração. Ele, ao ouvir, creu que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus. Jesus, ao ouvir o clamor de Bartimeu e a sua fé, manda chamá-lo. E aqui nós entramos nesse ponto aqui, chave aqui dessa verdade, onde Jesus para e chama o cego Bartimeu, versículo 49. No texto original, o sentido é que Jesus postou-se parado. É impressionante que o Filho do Homem permita que os gritos de uma pessoa pobre e sem poder o pare em sua jornada. Jesus tinha pressa, ele precisava cumprir a sua missão, estava a caminho de Jerusalém, mas ele parou, ele postou-se parado diante daquela reação, daquela fé do cego Bartimeu. Ele fica ao lado de Bartimeu, da mesma forma que ele ficou em pé diante de Estevão, lá no capítulo 7, versículo 56 do livro de Atos, quando Estevão era ali apedrejado, e ele olha os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aqui, mais uma vez, a gente vê Jesus
nessa mesma postura, parado, ali, diante daquela fé expressa por aquele homem ali, marginalizado pela sociedade. Bartimeu atira a sua capa ao lado, talvez a sua única posse, fica em pé e vai até o Senhor Jesus. Jesus declara para ele: vai, a sua fé te salvou. Esses dois versos, o verso 49 e 52, apontam para essa verdade, apontam para quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao chegar diante de Jesus, ele recebe uma pergunta da parte de Cristo: o que queres que eu te faça? Respondeu Bartimeu: mestre, que eu torne a ver. De acordo com o erudito James Edwards, um dos comentaristas aí do Evangelho de Marcos, ele começa então a expressar ali em seu comentário que na literatura judaica existente, a palavra mestre, o Rabone também, em algumas outras traduções, é usada raramente como referência à humanidade e quase nunca como uma saudação. Mas era normal naquela cultura, naquela literatura, nós observarmos ali essa expressão mestre, Rabone, sendo usada em orações dirigidas a Deus. Então isso vai nos mostrar claramente como então o cego Bartimeu e Marcos enxergavam a pessoa de Cristo, enxergavam Cristo como alguém divino. Essa expressão mestre aponta para isso, uma vez que ela é usada em orações dirigidas a Deus, muito mais do que uma forma de saudação e muito mais então do que uma referência costumeira ali do seu dia a dia em relação à humanidade, como alguém ali meramente humano. Jesus declara àquele cego: a tua fé te salvou. Interessante, isso vai nos indicar que Jesus tem autoridade para salvar. Ele declara que ele está salvo e não apenas curado, pois a verdadeira fé vai além da cura física. Ela traz cura para a alma, ela leva ao perdão dos pecados, ela conduz ao reino de Deus. As curas de Jesus apontavam para a inauguração do reino de Deus. As curas de Jesus Cristo não tinham uma finalidade em si mesma, de forma alguma. As curas de Jesus apontavam para a inauguração do reino de Deus, ou seja, na inauguração do reino de Deus, todas as consequências da queda seriam então sanadas. Claro que essa inauguração, ela não se dá aqui nesse primeiro momento, na primeira vida de Cristo, em sua plenitude. Então nós aqui observamos nos evangelhos o início dessa grande colheita que virá no final. As curas, embora era Jesus se compadecendo das pessoas, como ovelhas sem pastor, de suas necessidades, de suas enfermidades, Jesus os curava, certo? O principal propósito das curas era a manifestação do reino de Deus, ou seja, era um sinal da chegada do reino, assim como a expulsão de demônios, assim como a pregação do Evangelho, são sinais da chegada do reino de Deus. Então aqui Jesus declara que a fé daquele cego havia o curado e o salvado da mesma maneira. Aprendemos aqui alguns princípios importantes. Os discípulos do Rei Jesus conhecem a voz do seu Senhor e respondem ao seu chamado. Como nós frisamos aqui anteriormente, pela limitação física ali da sua saúde, Bartimeu nunca havia visto um milagre de Jesus Cristo, mas ouvia falar acerca dele e acerca da sua pregação, acerca do reino de Deus. Ele reconheceu a voz do Mestre e ele o seguiu. A fé é o veículo pelo qual o rei conduz os seus discípulos ao seu reino. Ou seja, o Rei Jesus chama os seus súditos, os seus discípulos, pela instrumentalidade da fé. Uma outra verdade, outro princípio aqui que nós podemos destacar aqui, dessa verdade principal, é que Jesus não é meramente um profeta ou mestre, mas o Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, vivemos em uma época de profundo relativismo, onde a verdade é subjetiva. Como nós, então, poderíamos exemplificar essa realidade da atualidade? O exemplo seria no meio das religiões. Alguém
digamos, que adotou o budismo, né, poderia receber ali de alguém próximo a seguinte declaração: olha, se você se sente bem aí no budismo, né, siga a sua vida. Se isso está te fazendo bem, tudo bem. Ou poderia alguém aqui se manifestar no contexto do espiritismo e receber a mesma declaração: se está te fazendo feliz, siga o seu caminho. Ou até mesmo a gente poderia observar essa declaração vindo aqui de pessoas aí que depositam a sua fé na ciência. Depositam a sua fé na ciência. Algumas pessoas não acreditam em nada além da ciência. É onde ela está colocando ali, depositando a sua fé. Ela poderia receber a mesma declaração: se é por aí que você quer caminhar, tudo bem, cada um tem a sua verdade. Se isso está fazendo bem para você, siga esse caminho. É isso que a humanidade tem colocado diante de nós. Existem milhares de religiões no mundo, porque o cristianismo seria a única religião verdadeira? São questionamentos atuais que são colocados diante de nós aí pela sociedade. Como nós poderíamos então lidar com esses questionamentos à luz deste texto das Escrituras? Meus irmãos, em primeiro lugar, Jesus de Bartimeu não pode ser comparado com nenhum outro mestre ou líder que possa ter existido na face da terra. Ele é o único Filho de Deus, o descendente da mulher de Gênesis 3,15, o profeta anunciado por Moisés, que seria semelhante a ele, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, e o profeta que seria levantado da descendência de Davi, o filho de Davi. Ele esteve entre nós, morreu, ressuscitou e está assentado à destra de Deus e governa todo o universo. Em segundo lugar, o cristianismo não pode ser comparado com nenhuma outra religião. Por quê? Porque o cristianismo aponta para o verdadeiro problema do ser humano. Todos nós somos pecadores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,23. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, o texto nos ensina que o propósito de Jesus era salvar o seu povo dos seus pecados. Somente alguém divino humano poderia viver a justiça que de nós é exigida, ou seja, uma vida sem pecado, e morrer como sacrifício substitutivo por todos aqueles que crê em Jesus Cristo, a fim de que por meio de sua obra na cruz pudéssemos receber o perdão dos pecados e a sua justiça. Em outras palavras, a obra de Jesus foi dupla. Ele viveu a justiça que nós não conseguimos viver, porque nós erramos, porque nós pecamos, nós falhamos todos os dias. E Jesus viveu essa vida justa em nosso lugar. Mas ele não só viveu essa justiça em nosso lugar, ele também morreu pelos nossos pecados. A gente poderia inverter essa ordem: ele morre pelos nossos pecados e também vive uma vida justa. Para quê? Para que, além de perdoados dos nossos pecados, ele pudesse também imputar em nós, acreditar em nós a sua justiça, e nós pudéssemos então ser considerados justos diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. A única religião que aponta para esse problema do ser humano é o cristianismo. Todas as religiões apontam caminhos diversos aí que não conseguem explicar a situação que o homem se encontra. Eu vou dar só um exemplo. O Espiritismo explica o quê? Ele explica que o homem está aqui e vai passar por várias encarnações até ele chegar à iluminação. Ou seja, a cada encarnação ele se purifica e se torna uma pessoa melhor. Ele vai sendo iluminado, até que depois de inúmeras e inúmeras encarnações ele chegue ao estado de espiritualidade madura. Eu pergunto, a humanidade está passando por quantos e quantos anos, né? Milhares e milhares de anos dessa possível crescimento espiritual através da encarnação. Quanto tempo a humanidade está passando por esse processo de purificação, certo? Que não consegue apresentar uma humanidade mais madura. Se realmente isso fosse uma verdade, nós iríamos viver hoje, depois de milhares de anos aí de reencarnações, viveríamos num mundo muito melhor do que aquele em que nós nos encontramos hoje. Mas quando nós olhamos à nossa volta, é o caos. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filhos.
filhos contra os pais. E a cada dia parece que a esperança vai se perdendo. E não há nenhuma esperança à vista. Porque todos os caminhos que o homem tenta encontrar para a sua solução, para a solução dos seus problemas, tem falhado. A única religião que aponta para o problema essencial do homem de forma que responde os anseios da humanidade e mostra o porquê de tal situação é o cristianismo, que ensina que nós somos pecadores, que o pecado entrou em nós por meio do pecado original de Adão. Porque ele era o representante da humanidade, esse pecado passa para os seus descendentes. E essa maldade se multiplica. É só ler o livro de Gênesis. O pecado começa ali com o casal. O próprio casal tem um conflito ali entre eles, a mulher que tu me deste. Depois o irmão mata o outro e a maldade vai se multiplicando na terra. Mas há uma promessa de que viria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente que tentou o primeiro casal. Não há outra religião que aponte para uma solução tão profunda e verdadeira quanto o cristianismo. Por quê? Porque, em terceiro lugar, o Jesus de Bartimeu afirma ser a verdade. Entendemos então que Jesus ali em João 14,6 detrona essa relativização da verdade, porque ele vai afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há verdades aí, no plural, existe uma verdade e a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade que traz a solução para o verdadeiro problema da humanidade. Ninguém pode morrer de forma substitutiva pelos nossos pecados, nenhum mestre do passado. Jesus não pode ser comparado com nenhum deles. Buda, Krishna, Mahatma Gandhi, todos eles pecaram e careceram da glória de Deus. Jesus não pecou. Jesus é divino humano. Só ele poderia vencer a morte, só ele poderia viver a vida santa que nós deveríamos viver. Pagou o preço pelos nossos pecados. Ele não pode ser comparado com ninguém. Ele é único, ele é o Filho de Deus. Portanto, não existe salvação fora do cristianismo. Não importa o que diga o seu professor de filosofia ou de sociologia, não importa se o Estado é laico ou não, só existe salvação por meio de Jesus Cristo. Se você ainda não teve essa oportunidade de ouvi-lo, se ainda se encontra à beira do caminho, sem enxergar com os olhos da fé, clame: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o único caminho, não há outra solução. A nós que já cremos em Cristo, não nos é permitido contemplar a Jesus Cristo com os nossos olhos físicos. Ninguém pode ver a Cristo. Entretanto, nos Evangelhos dispomos do relato do seu poder, graça e disposição de Jesus para a salvação de todos os homens. Nós temos grandes e extraordinárias promessas proferidas ali pela boca do próprio Cristo, que foram registradas para o nosso encorajamento, crescimento na fé. Confiemos nas promessas de Deus, nas promessas de Cristo, de forma inquestionável, e entreguemos as nossas almas a Cristo sem hesitação. Esse foi o caminho trilhado por Bartimeu. Então aqui nós aprendemos acerca dessa primeira verdade. Jesus Cristo é o Rei prometido, o Rei escolhido, que conduz os seus súditos, os seus discípulos, ao reino de Deus por meio da fé. Então, meus irmãos, Ele é o único e o único caminho, então, para a nossa salvação e para a nossa edificação. Outra verdade aqui interessante que nós vamos agora destacar é que o verdadeiro discípulo, ou os verdadeiros discípulos do Rei, são conduzidos ao reino por sua graça. A gente vai observar isso nos versos 47, certo? Versos 47 e 48b, onde está escrito: E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra compaixão no versículo 47 e misericórdia no versículo 48, no texto original, são a mesma palavra, que
que significa então ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável. O verdadeiro discípulo de Cristo conhece a sua condição diante de Deus e sabe que nada tem a oferecer para a sua salvação, para a sua cura. Dependemos completamente da misericórdia de Deus. Que diferença a gente observa aqui, se nós então voltássemos alguns versículos e observasse uma mesma pergunta de Jesus para dois dos seus discípulos: que queres que eu te faça? O contexto era onde Tiago e João pedem algo para Jesus. E o que eles pedem? Eles pedem glória para si. Eles pedem que seja assentado um à sua direita e outro à sua esquerda. O cego Bartimeu pede apenas cura. Ele não pede nada demais. Ele não clama por justiça, mas por misericórdia. Ele não reivindica direitos, mas pede compaixão. Ele sabia que Jesus era o único que poderia curá-lo, porque ele era o Filho de Deus. O verdadeiro discípulo reconhece sua necessidade de misericórdia. Nada temos a apresentar diante de Deus. Não podemos puxar uma lista de méritos pessoais e apresentar diante de Deus e dizer a Deus: Senhor, está aqui, eu quero entrar no teu reino por causa dos meus méritos, está aqui o meu currículo. Se alguém tentar fazer algo parecido com isso, Jesus vai puxar um outro currículo de não sei quantas milhares de páginas com nossos pecados, inclusive coisas que para nós pode não parecer pecado. Davi vai orar ali no Salmo 19, vai dizer: absolve-me das faltas que me são ocultas. Para nós, às vezes, pode acontecer de que algo não parece errado aos nossos olhos, mas diante de Deus é. Nossos pecados têm se multiplicado, nós não temos nada para oferecer diante de Deus, somente necessitamos então da sua graça e da sua misericórdia. Somos pecadores e carecemos dessas misericórdias para a nossa salvação e também para o progresso da nossa fé. Meus irmãos, a autossuficiência do homem anda na contramão da fé genuína. Qual é o começo de toda a fé salvadora, senão a aventura de uma alma aflita que se atira nos braços de Cristo? No que consiste uma vida de fé, uma vez salva, que não continua na dependência da palavra de Deus, embora não possamos vê-lo. Qual é o primeiro passo dado por um crente? Isso é não um clamor como de Bartimeu: tem misericórdia de mim. No que consiste a carreira diária de um crente, senão em manter esse mesmo espírito de fé? Precisamos depender dia após dia de nosso Senhor. A Bíblia nos ensina: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Dia após dia precisamos das suas misericórdias. Graças a Ele, graças a Deus, as suas misericórdias não têm fim, pois elas se renovam a cada manhã. Tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, para o desenvolvimento da nossa fé, nos foi dado em Cristo Jesus. Por isso que Colossenses vai declarar: em Cristo, nós somos completos, nós somos aperfeiçoados, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que necessitamos está nele. Precisamos então buscar essas bênçãos, precisamos depender das suas misericórdias que se renovam todos os dias. O problema do ser humano e de muitos crentes é que eles acreditam então que uma vez salvos, a partir de então, tudo vai depender do seu braço, do seu esforço. Claro que o esforço humano ele está envolvido no processo da santificação, mas nunca iríamos chegar lá, nunca conseguiríamos uma santificação genuína sem a graça de Deus trabalhando em nós. Paulo vai explicar aos Filipenses, ele vai dizer: porque é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Só que ele completa o texto: por isso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há aqui, claramente, aquilo que é chamado de soberania de Deus, a ação de Deus e as nossas responsabilidades, que andam aí de mãos juntas. Mas sem a graça de Deus, sem as suas misericórdias, ninguém consegue ficar de pé. Precisamos de Deus. Quando o homem, uma vez que conhece a verdade, começa a desprezar a palavra de Deus, a oração, a comunhão, que são meios de nós obtermos essas misericórdias,
muitas vezes a queda é iminente e a queda é muito grande. Então, meus irmãos, devemos saber quem Cristo é e depender do nosso Rei, do nosso Salvador, todos os dias de nossas vidas. Mais uma verdade nós vamos destacar aqui agora, que diz que os discípulos do Rei fortalecem a sua fé por meio da perseverança. Está lá no versículo 48. E diz o seguinte: repreendiam, e o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes destacou em seu comentário que Bartimeu revelou uma incrível persistência. Ninguém pôde deter o seu clamor, sua exigência de ser levado à frente de Jesus. Ele estava determinado a dialogar com a única pessoa que poderia ajudá-lo. Seu desejo de estar com Cristo não era algo vago, generalizado, obscuro, de forma alguma. Ele estava determinado, estava desesperado ali, sedento por Cristo. A multidão tentou abafar a sua voz, mas ele clamava cada vez mais, certo? A multidão foi um obstáculo para Zaqueu ver Jesus. Aqui, mais uma vez, a multidão apresenta-se como um obstáculo para que Bartimeu venha falar com Jesus. É interessante, nem sempre a voz do povo, é a voz de Deus. Na verdade, na maioria das vezes, não é a voz de Deus. Então, ele não ouve a voz daquelas pessoas, ele ouve a voz do seu Senhor. Aqueles que tentam silenciar a voz do mendigo faziam pensando que Jesus estava ocupado demais para preocupar-se com aquele indigente. William Hendrickson sugere algumas razões que levaram as pessoas a tentar calar ali a voz do cego Bartimeu. A primeira seria que as pessoas estavam com pressa para chegar a Jerusalém. Era ali véspera da Páscoa, Era uma festa obrigatória para pessoas de uma determinada idade para frente que estivessem morando cerca de 25 quilômetros ou mais de Jerusalém. Era obrigatório aquelas pessoas comparecerem ali. Interessante nós observarmos que essa seria uma possível razão das pessoas ali apressadas para chegar a Jerusalém começarem então a repreenderem aquele cego. Uma segunda razão seria que aquelas pessoas concluíram que aqueles gritos não condiziam com a dignidade de Cristo. O que é isso? Esse mendigo gritando, isso não tem nada a ver isso aí. Cristo não é alguém digno de alguém, de um pobre gritando em cima dele desse jeito. Isso não é condizente com a pessoa de Cristo. A terceira seria que elas não estavam prontas para ouvirem uma proclamação pública de que Cristo era o Filho de Davi, o Filho de Deus. A quarta seria, então, que eles tinham consciência de que seus líderes religiosos não gostariam nem um pouco daquela situação, daquela declaração de Cristo sendo Filho de Davi. Aquilo não seria bem recebido pelas autoridades. Bartimeu não se intimidou com isso. Não desistiu de clamar pelo nome de Jesus diante da repreensão da multidão. Ele não se preocupou, não estava nem aí para aquelas pessoas que tentavam impedi-lo. Ele estava ali resoluto, ele tinha determinação, sabia da sua necessidade e sabia que carecia de misericórdia. Ele ali estava quebrantado diante de Deus. Ele tinha pressa, tinha determinação. Sabia que Jesus era o único que poderia libertá-lo da sua cegueira e dos seus pecados. Palavras de desencorajamento, enfermidades, dificuldades e provações fazem parte da jornada dos discípulos do Rei Jesus. A chave, então, a palavra-chave aqui, então, para nós aprendermos, como discípulos de Cristo, nós podemos, então, superar cada um desses obstáculos, é a palavra perseverança. Essa é a palavra-chave. Todavia, devemos, então, compreender em que consiste essa perseverança. O que está implícito aqui, que nos ensina a vencermos estes obstáculos da nossa peregrinação cristã. Primeiro, Bartimeu sabia quem era Jesus de Nazaré. Ele tinha plena convicção de quem estava diante dele. Quando nós conhecemos o Senhor e suas promessas a nosso respeito,
temos convicção de que Ele é fiel para cumpri-las, mesmo em meio a lutas e provações. Bartimeu, sabendo que Jesus era o Cristo, não se intimidaria ali com a pressão dos homens, com palavras meramente humanas. Sua fé estava firme em Jesus Cristo e em suas promessas. Essa mesma convicção é encontrada no apóstolo Paulo, quando diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha convicção também de quem era o seu Senhor. O apóstolo João também nos ensina, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, verso 5, quem é que vence o mundo? Ele vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Precisamos conhecer a situação do nosso próprio coração. Os que conhecem a sua condição deplorável, tal como Bartimeu, perseveram em seu clamor a Cristo e são restaurados. Ter um entendimento errado acerca de Deus e de Cristo e de suas promessas tem levado muitos ao naufrágio da fé e até mesmo à depressão. Precisamos conhecer quem é o nosso Senhor. Dr. Martin Lloyd-Jones tem um livro chamado Depressão Espiritual. Nesse livro, ele declara que a razão pela qual muitos cristãos encontram-se abatidos e tristes, certo? E muitos em situação de depressão estão aí nesse quadro triste por conta de uma fé inadequada, por conta de uma teologia errada. As pessoas muitas vezes começam a fabricar o seu próprio Deus, começam então a achar que pode tirar um pedaço de Deus aqui, ali, isso aqui eu não concordo, começam então a personalizar ali Deus, e aí no final sai um bezerro de ouro. Eles começam a crer em outro Deus. É preciso ter uma boa teologia, preciso saber quem é o Senhor Jesus Cristo, quais as suas promessas. No contexto, meus irmãos, de muitas igrejas, pessoas entram em depressão, porque receberam uma promessa de cura que não chegou. Aqui a gente pode aprender, certo, com esse texto, que o principal propósito dessa cura era a manifestação da inauguração do reino de Deus. Cristo não curou todas as pessoas da sua época. O apóstolo Paulo teve ali cooperadores do evangelho que não foram curados. Por exemplo, Timóteo não foi curado, estava do lado de Paulo. Então devemos saber que Deus cura sim, mas segundo a sua vontade. Ele vai curar um, mas talvez ele não cure outro. Lá nos evangelhos, no evangelho de Atos, a gente vai ver Pedro sendo salvo da prisão. Enquanto Pedro foi salvo da prisão, Tiago foi ali morto ao fio da espada. O que devemos entender é que o tempo que Deus nos der de vida aqui, devemos viver para a sua glória. Tiago cumpriu a sua função, Pedro cumpriu a sua função também. Devemos ter uma ideia clara da teologia acerca de Deus, uma reflexão profunda e sadia sobre quem Deus é, sobre quem Cristo é e suas promessas. Por isso que pessoas encontram aí naufragando na fé e muitos em depressão, esperavam promessas que Deus nunca fez. Vem para Jesus e sua vida financeira será restaurada. Aí aquela pessoa pode até ter uma melhora significativa no início ali daquela situação, mas na frente ele tem uma dificuldade financeira novamente, e aí ele naufraga na fé. Ele vai perguntar: mas não foi isso que Deus me prometeu? Deus me prometeu riquezas, que eu seria o filho do dono do ouro e da prata, que eu seria próspero, que é como nós conhecemos como a teologia da prosperidade. E aí o que vai acontecer? Se nós hoje nos dirigíssemos aí a clínicas psiquiátricas, e começássemos a perguntar para aquelas pessoas sobre suas vidas, nós teríamos uma triste revelação. Grande parte dessas pessoas vieram de contexto evangélico. É necessário que o verdadeiro evangelho seja pregado. Um evangelho que confronta o nosso pecado, que mostra a verdadeira situação do nosso coração e que nada podemos oferecer a Deus, a fim de que nós venhamos a nos arrepender
e entender que a maior bênção de todas é a nossa salvação. Ele pode nos abençoar se Ele quiser, e muitas vezes Ele vai fazer isso. Mas devemos entender que na nova aliança, as bênçãos de Deus foram transferidas para uma esfera espiritual. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É ali agora o foco das nossas bênçãos. Estamos assentados nos lugares celestiais. Com isso, irmãos, teremos uma igreja viva, uma igreja forte, que irá testemunhar corretamente de Cristo aí fora, tirando muitos de situação de depressão e de morte em delitos e pecados. Essa é a nossa função. Então a gente vai perceber que os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, eles começam então a progredir na fé através da perseverança. Essa é uma realidade que devemos aprender. Aqui, para nós finalizarmos, tem mais uma verdade aqui, muito importante para nós destacarmos aqui nesse texto. E essa verdade está ali no versículo 52. O versículo 52 nos ensina: então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Algumas traduções trazem a palavra curou, que também significa salvou no texto original. Combinando essas duas dimensões, física e espiritual, cura e salvação, no caso de Bartimeu, nós iremos ver que ela é duplamente apropriada, pois ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus aponta aqui para o modelo de discípulo, transformando ali Bartimeu de um mendigo à beira do caminho para um discípulo no caminho. Agora ele segue a Jesus. Agora ele não se importa para onde Jesus está se dirigindo. Ele segue o seu Senhor. Ele é um discípulo genuíno de Jesus Cristo. Um princípio importante que nós aprendemos aqui é que a fé que não leva ao discipulado não é uma fé salvífica. Toda fé genuína é demonstrada por meio das obras. Toda fé genuína aponta para o discipulado. Todo aquele que quer verdadeiramente em Jesus Cristo segue o seu Senhor. Meus irmãos, como tem sido a nossa resposta à graça de Deus derramada em nossos corações? Podemos aqui perceber uma vívida figura do efeito da graça de Cristo, que o efeito da graça de Cristo deve ter sobre todo aquele que a experimenta. Ela deve fazer dele um seguidor de Cristo nesta vida, atraindo de forma poderosa ao caminho da santidade. Gratuitamente perdoado, devemos consagrar-nos livre e voluntariamente ao serviço de Cristo. Comprados por tão valioso preço, por tão alto preço, o sangue de Cristo, devemos então nos dedicar de todo o coração àquele que nos redimiu. A graça, quando verdadeiramente experimentada, nos leva a pensar dia após dia: que farei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? O Salmo 116, verso 12 nos diz isso. Assim aconteceu também com o apóstolo Paulo. Ele disse: o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Assim sucederá no presente com todos os crentes. O homem que se jacta de ter interesse em Cristo, ao mesmo tempo em que não segue em sua vida, está miseravelmente equivocado e caminha para a ruína da sua própria alma. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e somente eles, são filhos de Deus. Meus irmãos, essa é uma realidade que precisa entrar em nossos corações. Precisamos corresponder a essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tamanho amor derramado em nossos corações, tamanha salvação essa que nos foi dada, sem merecimento algum. E o que nós temos então feito, como nós temos correspondido a esse grande amor? Sempre as Escrituras trabalham da seguinte forma: Deus nunca exige nada de nós sem demonstrar, em primeiro lugar, aquilo que Ele fez por nós. Isso é Evangelho.
Quando nós não observamos isso, nós temos um moralismo, uma lista de regras destituídas do Evangelho. A Bíblia não trabalha nessa perspectiva. Se nós voltássemos ali para Deuteronômio, capítulo 20, nós iremos ver o Evangelho logo ali no início. Nos 10 mandamentos ali começa com o Evangelho. Como é que começa ali os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí vem aquilo que Deus pede de nós, Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro o Evangelho. Paulo trabalha assim em suas cartas. Primeiro o Evangelho, primeiro quem é Cristo, Ele vai apresentar a pessoa de Cristo, a nossa salvação, quem nós somos, qual é a nossa herança nos santos, e depois ele vai dizer, agora, que vocês estão cientes de que estão em Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não as que são aqui da terra. E assim nós devemos viver em resposta a essa graça derramada em nossos corações, em santidade, em serviço. Não existe espiritualidade sadia sem serviço ao Senhor. Todos nós fomos devidamente capacitados para servir a Deus. Lá em Pentecostes diz que o Espírito desceu de uma vez por todas sobre a igreja, capacitando com dons, para que nós venhamos então a servir a Deus. Ali é interessante nós voltarmos um pouco ali em Atos 1:8, onde diz que que o Espírito Santo seria derramado, para que nós recebêssemos então poder para testemunhar. Então devemos entender que todos nós somos chamados para essa grande obra. O problema, meus irmãos, é que muitos vão pensar assim: olha, eu não tenho aptidão para ensinar nem para pregar, também não tenho aptidão para o ministério de música, também ação social. Então, eles acreditam que o serviço cristão está confinado a esses ministérios que a gente costuma observar na igreja, mas isso é uma visão equivocada. Nós podemos servir a Deus como advogados, sendo fiéis à palavra de Deus, fiéis ao nosso Senhor em tudo aquilo que nós fizermos aí, quando pegarmos as nossas causas, aí fora. Podemos ser homens e mulheres de Deus, sendo professores de universidade, sendo cientistas, certo? Professores de filosofia, de sociologia, fazendo a luz de Cristo brilhar naquela situação. Inclusive, meus irmãos, um verdadeiro cristão pode fazer diferença no meio da política, certo? Ele pode fazer desde que ele tenha a convicção de que foi chamado para aquilo, certo? Desde que ele tenha essa convicção de que foi chamado para aquilo e está à altura de corresponder a esse chamado. É um chamado hoje muito difícil, É uma área onde poucas pessoas, ainda depositam fé. Quase ninguém acredita nesse meio. Mas Deus pode sim chamar uma pessoa para fazer diferença ali. Talvez seja ameaçada de morte, perseguição o tempo inteiro ali. Mas se Deus o chamar para essa tarefa, ela irá permanecer de pé. Então, meus irmãos, para nós concluirmos, Jesus é o Rei prometido, que conduz os discípulos ao reino de Deus por meio da fé. Os seus discípulos demonstram sua fé em Cristo, dependendo de suas misericórdias, perseverando em meio aos obstáculos e seguindo o seu Senhor por onde quer que ele vá, até mesmo para o caminho da cruz. Meus irmãos, que no ano de 2019 possamos refletir cada vez mais sobre as marcas de um verdadeiro discípulo: fé genuína, dependência de Deus em tudo, perseverança e serviço ao nosso Rei. Que ao agora refletirmos nesse ano novo, ao pensarmos em que devemos fazer ou deixar de fazer, que possamos então refletir nessas marcas de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, meus irmãos, abençoe cada coração aqui essa noite. Deus seja glorificado. Amém.